Oi, 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 oi! Olha eu aqui, Gislaine, novamente com o meu coração para falar com o seu coração. E hoje teremos uma super aula. Vamos falar de algo que é muito importante nas comunicações, nas relações pessoais, no ensino, nas vendas. Vamos falar de algo em que em PNL chamamos de canais representacionais. Ora, Gil, o que é isso? Nós, através destes canais, interpretamos o mundo. Através destes canais, nos comunicamos de uma determinada maneira. E quando nós compreendemos como nós funcionamos e como o outro funciona, fica muito mais fácil de ser bem-sucedido em qualquer relação, seja ela, como eu disse, de ensino, de comunicação, de venda. Então, fica ligadinho aqui comigo que eu já vou te explicar direitinho como tudo isso funciona. Toda vez que algum aluno vem aqui para jornadas de encontro com eu ou para as mentorias, a gente sempre aborda esse tema, porque ele é de extrema importância. Eu não vou rotular, ok? Eu quero que vocês compreendam isso, não é um rótulo, porque todos nós temos estes três canais muito ativos dentro de nós, porém um deles ou dois deles ali são mais desenvolvidos, são o nosso sistema preferencial, que são os auditivos, visuais e sinestésicos, ok? Então eu quero que vocês compreendam uma coisa, quando eu disser visual, auditivo e sinestésico, não é um rótulo, é simplesmente eu estou querendo explicar que é a forma como esta predominância faz com que nós nos comuniquemos e interpretemos a história, né? As experiências que estão ocorrendo na nossa vida. Então, uma pessoa que tem predominância visual, ela interpreta o mundo através das imagens. Então, para ela é muito importante o que ela vê. Para ela é muito importante as cores. Para ela é muito importante a imagem. Por exemplo, ela vai se encantar com um vendedor muito bem vestido. Ela vai ficar preocupada se a roupa dela está combinando, se o sapato, por exemplo, se é uma mulher, se o sapato, se a bolsa, se a roupa estão todos ali, né, com uma concordância visual, com uma concordância de cores. O visual gosta de presentear, o visual gosta de levar as pessoas que ama a bons lugares, a bons restaurantes. O visual ele é mais, eu diria, agitado, ele é mais impulsivo, é aquele que consegue visualizar o final daquela tarefa, ele consegue seguir aquelas metas de uma forma bem prática, né? O visual, ele então, quando ele vai mandar uma mensagem de WhatsApp, por exemplo, ele gosta de escrever. Quando ele está aprendendo, ele gosta de escrever também, porque aquilo faz, né? A escrita faz com que ele forme uma imagem daquilo que ele está escrevendo. Se é uma criança que está na escola, aquela criança, ela prefere ver o que o professor está escrevendo. Se você está fazendo uma conferência e você tem um aluno ali ou um telespectador que é visual, esse telespectador vai gostar muito de ver as imagens que você vai projetar. Se você ficar só falando, ele não vai conseguir compreender exatamente de uma forma tão eficaz quanto seria se você colocasse para ele ali à disposição uma série de imagens representando aquilo que está sendo apresentado. Vocês já ouviram a expressão que quando alguém fala, nossa, eu vou ter que desenhar? Sim, é mais ou menos isso. Não adianta só falar para uma pessoa visual, você precisa desenhar. Se um visual ele vai comprar um carro, ele vai estar muito preocupado
com, óbvio, design do carro, do painel, com a cor, se é uma cor nova que está sendo lançada, porque ele é muito afetado por tudo aquilo que ele vê. Já uma pessoa que tem uma predominância auditiva, ele vai ter uma prioridade de aprendizado e de comunicação, óbvio, que é através, como o nome já diz, dos sons. A pessoa auditiva, ela chega até a virar o rosto para que ela possa ouvir melhor o que o seu interlocutor está dizendo. Então, o auditivo, ele tem a tendência de ser mais crítico, porque ele é mais detalhista, ele vai no detalhe, ele prefere fazer uma atividade várias vezes e ter aquela atividade bem feita do que fazer aquela atividade de qualquer jeito. Um auditivo, quando ele chega numa loja para comprar algo, ele já fez todas as pesquisas, ele já planilhou todas as lojas que vendem aquele produto, ela já verificou o preço, ela já verificou a qualidade do material, então por isso ela gosta de argumentar, ela já chega na loja dizendo: oi, como vai? Bom dia, porque, óbvio, é uma pessoa muito comunicativa e ela quer argumentos, nós precisamos convencer um auditivo por argumentos. Então, se um auditivo vai na loja comprar carros, eu vou ter que convencê-lo que aquele produto, por exemplo, aquele carro, ele é bom, bonito e barato, por exemplo. Porque, óbvio, né, essa pessoa com predominância auditiva, ela já questionou. Normalmente são mais racionais, têm uma tendência de ser perfeccionistas, mas são mais relaxados, mais de boa, do que os visuais, vamos dizer assim. Vamos dizer que os visuais são mais tensos, os auditivos, por serem mais comunicativos, são mais relaxados. O auditivo gosta então de uma boa conversa, o auditivo, ele magoa-se facilmente dependendo do tom da sua voz, ele aprende mais ouvindo do que lendo. Então o auditivo, quando ele vai mandar uma mensagem de WhatsApp, ele simplesmente prefere ouvir ou ele prefere gravar o áudio. Você já passou por uma situação semelhante de você mandar uma mensagem para alguém, uma mensagem escrita, e a pessoa não entendeu o que você está dizendo, e aí você manda um áudio e ela diz: ah, tá, por que você não me falou antes? Porque ela tem essa predominância, né, de compreender melhor as experiências através dos sons, ok? Então, tudo que lhe é dito é muito memorizado, é aquela pessoa que tem uma memória auditiva. Então, se eu digo algo para um auditivo e passam-se 20 anos, ele vai lembrar exatamente daquilo que eu lhe disse, porque ele tem essa memória. Já o visual, ele tem a memória fotográfica, ele memoriza as imagens. Quando um auditivo, ele vai lembrar do nome de alguém, ele lembra do som do nome. Quando um visual, ele vai lembrar do nome de alguém, ele lembra da fisionomia, ele lembra da imagem daquela pessoa, ok? E aí temos o canal representacional, que é a sinestesia. A sinestesia está muito ligada ao toque, né? À experiência vivida. Então, os predominantemente sinestésicos, eles sentem o mundo pelas emoções. Então, se é uma criança que está na escola, é aquela criança que não consegue parar na cadeira, ela levanta, ela senta, ela coloca a mão em tudo, porque ela precisa sentir a experiência. Assim como o visual gosta de escrever enquanto está aprendendo, enquanto está assistindo uma palestra, ele gosta de tomar notas, porque ele precisa ver. O sinestésico precisa escrever, porque ele precisa sentir aquele aprendizado. Então, ele vai ter canetas coloridas, muitos marca-textos, porque ele vai deixar tudo muito colorido ali. Ele precisa viver aquilo que ele está ouvindo e que ele está vendo. Então, normalmente, né, os sinestésicos, eles são muito comunicativos também, assim como os auditivos. Eles são muito sociáveis, eles adoram receber as pessoas em casa, oferecer um café, fazer uma comida. O visual, ele vai estar preocupado se a casa está limpa, se a casa está organizada,
auditivo, ele quer bater um bom papo, ter uma boa conversa. E o sinestésico quer sentir esse aconchego de ter pessoas queridas próximo a ele. Então, o sinestésico, como o próprio nome ali já dá indício, é o que sente mais. Porém, ele é um comprador muito complicado, porque ele é aquele tipo de comprador que não sabe o que quer. Ele tem dificuldade de expressar as suas emoções e de lidar com elas. Então, se nós colocarmos ali os três para comprarem um sofá, por exemplo, o visual, quando vai para a loja, ele vai já imaginar aquele sofá dentro da sua sala. Ele vai imaginar se aquela cor vai combinar com os móveis, se ele vai encaixar direitinho nas medidas da sala. Então, ele já vai ter uma imagem e vai saber se ele quer aquele sofá ou não, se ele se enquadra mentalmente naquela imagem criada. Um auditivo, como dissemos, ele é o crítico. Então, ele quer argumento, ele só vai comprar aquele produto, aquele sofá, se ele for convencido, né, de que aquele realmente é um bom produto. Já o sinestésico, ele chega na loja e ele quer deitar no sofá, porque ele quer sentir se aquele sofá é confortável. Se é uma mulher que vai comprar uma bolsa, a mulher visual, ela não está preocupada, ela quer uma bolsa bonita visualmente, uma bolsa que combine com, então, a sua vestimenta. Uma mulher visual, ela não está preocupada em usar um salto que machuca, uma roupa que machuca, porque para ela o mais importante é estar bem vestida visualmente. O sinestésico não, a mulher sinestésica, se ela vai comprar a bolsa, ela quer a bolsa que é mais confortável, que cabe tudo que ela quer colocar dentro da bolsa. Ela vai usar roupas às vezes mais velhas, mas onde ela se sinta confortável, onde ela se sinta bem. O auditivo está ali no meio do caminho, né? É o meio do caminho ali do visual, do sinestésico, é uma pessoa mais tranquila, mas ela também precisa ser convencida, né? Precisa de muito bate-papo ali para você conduzir um auditivo. Então, um vendedor que conhece esta forma onde cada um interpreta o mundo, ele consegue vender melhor. Porque se um vendedor não consegue diagnosticar ali que ele tem um cliente sinestésico, ele vai tentar mostrar o novo visual do carro, e esse sinestésico ele pega e ele vai embora. Um auditivo, por exemplo, quando ele vai comprar um carro, possivelmente ele vai querer ouvir o som. Ele vai querer ligar o motor para ouvir o som, os barulhos do carro. Então, se ele não tem esta sensibilidade, ele vai ter dificuldade de vender para aquele cliente. E dentro de uma relação afetiva, então? Aí eu sempre conto essa história aqui, né, para os mentorados. O marido, ele gasta todo o dinheiro que ele tem e compra um anel de brilhantes, lindo e maravilhoso para a esposa no seu aniversário de casamento. Porque ele é visual, ele gosta de presentear. E a mulher, ela é auditiva e ela vai dormir chorando e ele não entende por que ela vai dormir chorando. Ele se pergunta, puxa, eu fiz tudo o que eu podia, né, para fazê-la feliz e ela não está contente. Porque no fundo ele não a compreende, ele não compreende que ela tem um sistema predominantemente auditivo e ela só gostaria de ouvir dele o seguinte: eu te amo, você é muito importante para mim. E ele não disse, então ela fica muito triste. A mesma coisa, né? Um marido auditivo e uma mulher sinestésica. Como disse, os sinestésicos têm dificuldade de lidar com as suas emoções, então numa DR, numa discussão, num relacionamento, o sinestésico ele se recolhe, ele se cala, ele gosta muito de toque, mas nesse momento ele se afasta, porque ele não sabe lidar com isso, ele não sabe lidar com as emoções. E o outro cônjuge, né, o esposo que é auditivo, ele quer conversar, ele quer argumento, ele quer dialogar, ele quer falar, ele quer ser ouvido. E aí ele diz, puxa, minha esposa não me compreende. Então, estas distinções dentro das relações são muito importantes. Não significa que o seu cliente não quer comprar o seu produto.
Não significa que o seu aluno tem dificuldade de aprender, não significa que o seu cônjuge não te ama. Significa que você precisa entender a forma como ele compreende o mundo, a forma como ele interpreta o mundo. Porque é como se falássemos línguas diferentes. Então, cada língua precisa ser compreendida à sua maneira, correto? Se eu quero falar espanhol, tenho que aprender espanhol e falar espanhol para que o outro me compreenda. Se eu quero falar inglês, francês, alemão, eu tenho que estudar esta língua, compreender esta língua e falar na mesma linguagem para que o outro me compreenda. Pois é necessário esta compreensão para que tenhamos sucesso. Então, se você está gostando disso, eu vou te ensinar mais um pouquinho no próximo vídeo como que a gente pode fazer a observação através das pistas visuais que tem, né, que representam os auditivos, os visuais e os sinestésicos. Tem muito assunto para falar sobre isso e eu vou fazer outros vídeos para nós conversarmos a respeito. Por enquanto, espero que você tenha gostado. Coloque o seu like aqui, me ajuda a crescer este canal, ok? Compartilhe para as pessoas que você gostaria que conhecesse esse conteúdo, se ele fez sentido para você, é claro. E se você tem interesse em conhecer as mentorias aqui da Gislaine, faço mentorias individuais, mentorias em grupo. Vai lá no meu Instagram, @GislaineDaneluz, ou no site www.manualdoeu.com.br e obtenha mais informações, ok? Sobre as mentorias, a jornada de encontro com o eu, ciclos de excelência, o programa Desafie-se, o programa Desperte, um super bate-papo terapêutico, super gostoso, lindo, maravilhoso. Vem para as mentorias, eu te receberei aqui com todo o meu amor, com todo o meu carinho. Fica ligadinho aqui no canal, que logo, logo eu estou de volta. Beijo! Até mais!